Nós vamos chamar o Jorge Cipriano, que vai se juntar aqui a nós daqui a pouco. Dizer que nós estamos hoje, em 2020, naturalmente, numa altura em que a penetração da internet já se assemelha muito parecida ao número de pessoas que o mundo todo tinha no ano de 1975, o ano em que Angola alcançou a sua independência, o ano em que nós passamos por uma transformação. Acabamos de passar por uma revolução em 75, que começou em 61, e certamente acabou por ter um impacto sobre as nossas vidas. Nós aqui precisamos agora de ver e olhar para aquilo que são as coisas conhecidas do dia a dia, como é que elas nos impactam, como é que elas impactam quer os nossos negócios, como é que elas impactam o nosso dia a dia. É um desafio. Nós estamos hoje aqui, queremos dar um abraço, e é isto que provavelmente nós poderíamos começar por falar sobre o mundo analógico. E o mundo analógico é isso, são abraços, é o cheiro, são as cores, tudo isso, os sons inclusive que nós conhecemos, estão muito ligados ao mundo analógico, estão carregados de energia, estão carregados de experiências. E a questão é, será que nós estamos perante o fim disso? Será que acabou? E nós vamos querer então perceber um pouco mais disso e ir aos conceitos. Estamos ansiosos. Muito bem, Ed. Muito bem. Então só nos falta aqui o nosso querido convidado. Ele deve estar meio tímido. Então nós vamos ter que chamar pelo o nosso amigo, o Jorge Cipriano. Quando tu pedes, apareces. Usemos a música e tudo. Mas como eu disse, o Jorge vai entrar daqui a pouco para dar o... Ô Jorge, estás parece um piloto. Ok, Yeah. como eu disse, independentemente de tudo, em qualquer uma das frentes, qualquer um dos mundos, se estamos ou não perante o fim do mundo analógico, há questões que vão continuar a ser prementes. Uma que é o cliente, a competição, tanto a partilha, tanto o encantamento, a capacidade de termos resposta e conexões fidedignas para garantir qualquer uma das transações. Mas a pergunta não se cala, Jorge. Será que nós estamos perante o fim do mundo analógico? Ok, obrigado, Cussi, obrigado pelo convite. Agradecer mesmo antes de poder responder-lhe, né? Quando me fizeste esse convite, sinceramente, deu-me aí um frio na barriga. Eu disse, mas será esse cara quer me criar aqui uma armadilha? Eu, numa altura dessa, nessa correria de transformar o meu mindset, né, para a transformação digital, para o digital, né? De repente me convidar para vir falar do analógico digital, quem está a comer quem, né? Mas agradeço esse desafio e pronto, vamos falar sobre isso, né? Para quem não me conhece, provavelmente deve estar assistindo esse live, não sou pessoal da MS Telecom. Eu sou Jorge Cipriano, sou diretor de transformação digital da MS Telecom. Estou há sensivelmente 6 meses a fazer essa mudança de mindset do analógico para o digital. E pronto, falar dessa questão, se o analógico é o fim ou não. Durante a abordagem que nós fizemos aqui, no final vamos poder então concluir, né? Não vale a pena eu dar já a resposta, mas acho que o que o curso quer é que nós possamos aqui desenvolver uma conversa de forma a poder gerar toda a informação necessária para no final então as pessoas estarem esclarecidas se realmente o analógico foi consumido pelo digital, né? Mas pronto, nós estamos a viver na realidade uma fase onde o imediatismo acaba sendo a palavra-chave do mercado e essa palavra é que dita as regras, na verdade, né? Ou seja, essa mudança, de certa maneira, deve-se ao facto da necessidade direta e que é inevitável de se usar cada vez mais os sistemas, as interfaces digitais, né, para a efetivação
dos seus processos de produção, quer seja na compra, na venda, nos contactos entre pessoas e a própria informação em si, quer seja também pela necessidade dos clientes poderem usar os seus sistemas, né? Então, essa revolução digital acabou por provocar algumas mudanças profundas no modo como as pessoas acabam por se relacionar com outras pessoas, né? Com as empresas e até com os seus produtos e também com as próprias marcas, né? E o conjunto dessas expectativas, na verdade, é que no final você vai ter um consumidor que hoje é bastante e até é cada vez mais um consumo. Ou seja, na verdade, o que vai acontecer é. Diga. É cada vez mais exigente. É mais exigente, né? Mas é saudosista, de certa maneira, da era analógica, né? Ok. E muito dificilmente esse salto se dá, se deixar abandonar o analógico e passar logo para o digital, né? Ok. Se nós formos pensar um bocado nisso e olhar para a coisa, tanto a mudança ou a morte do possível analógico, eu não posso deixar, não sei se foi por causa da música inicial do hino de Angola, mas não posso deixar de voltar a 75. E se nós olharmos para a nossa revolução de 61 para 75, levamos menos tempo que esta revolução, esta transformação digital que tanto se fala hoje, que estamos a investir há quase 50 anos. Nós de 61 para 75 levamos o país à independência. Será que este mundo analógico que se arrasta tanto desde antes dos tempos dos dinossauros, nós passamos por várias transformações, naturalmente, que não precisamos entrar muito em detalhes sobre elas, mas se nós pensarmos em empresas como a britânica, de enciclopédias, tanto que foi criada há cerca de 207 anos antes. A primeira edição foi publicada 207 anos antes de nós nos tornarmos independentes. E há cerca de 10 anos atrás foi feita a sua última publicação, portanto, foi declarada como morte a britânica, enciclopédias, e na altura juntava-se todos aqueles livros em pele do couro, e dava alguns status, né, algum estatuto, mostrava que a pessoa tinha conhecimento. Esta indústria acabou por deixar de, portanto, começou a ser invadida pelo CD e finalmente até chegamos hoje à web. O que é que isto significa para os empregos das pessoas que trabalham contigo, das pessoas que caminham por todas as avenidas deste país? Que sinais e que lições nós podemos tirar daí? Ok, relativa mundo todo. Sim, Cúcio. Podes continuar. Sim. Será que isto vai acontecer com todo mundo, com todos os negócios analógicos? Não, eu não concordo, não discordo. Na verdade, no mundo real eles acabam por conviver juntos. O analógico, o digital, eles acabam por conviver juntos e tem alguns exemplos práticos. Por exemplo, a Tesla, que é uma empresa automotiva e que vende os carros, que produz carros, automóveis elétricos, né? Eles, quando lançaram os primeiros carros nos Estados Unidos, houve uma fraca aderência do americano na compra dos carros. Só por um único motivo, que quando ele ligasse, o americano está habituado a pôr a trabalhar o carro e tem que meter o pé no travão. E quando larga o pé do travão, o carro anda. Então, o Tesla não tinha essa funcionalidade. Então, houve essa barreira do americano de ir para esse mundo digital em que ele liga o carro e depois o carro... Não. O que é que a Tesla teve que fazer? Teve que ir buscar esse... Porque o analógico, para mim, é o palpável, né? Estamos a falar do mundo palpável, mundial. Então, é o cheiro, é a cor. É a cor. É o que zomba, né? Dançado.
Certo. Então o que a Tesla teve que fazer? Teve mesmo que fazer um upgrade no seu sistema operativo e permitir que quando desce a ignição, tens que ter o pé no travão e o carro só anda quando tiras o pé do travão. A partir desse momento, os americanos começaram a comprar as viaturas da Tesla. Então, é por a convivência, até porque nós vivemos muito até do passado, né? Não é que estejamos saudosistas, mas em algum momento nas nossas vidas nós precisamos mesmo do passado. E isso dá para perceber também, por exemplo, nos discos de vinil. Desapareceram do mercado por muito tempo. Os discos de vinil, há bocado falaste dos livros da Amazon, a Kindle, hoje os livros são vendidos eletronicamente, mas não tem como desaparecer o livro físico. Os discos de vinil, a partir de 2016, nos Estados Unidos, começaram a ser vendidos, começaram a surgir novas lojas de venda de discos de vinil. Por quê? Ouvir aquele ruído mesmo, você pegar nem sei qual é o termo mais que se usa, pegar, meter o giradisco a tocar, ouvir aquele ruído, a melodia da música, então faz com que, de certa maneira, voltamos lá. E o que acontece até é que já nem somos nós os tais colonizados digitais que estamos aí a comprar os discos de vinis. Até são essa geração de milênios que, por curiosidade, em termos de compra, são essa geração de milênios que vão lá comprar os discos de vinis e sentir essa diferença. Enquanto eles estavam habituados, já nasceram com CD player, mas quando tem acesso a essa possibilidade de pegar um álbum, tirar o disco do álbum, meter num giradisco, ouvir aqueles ruídozinhos, remete-nos de que, afinal de contas, há coisas que foram feitas lá e que são analógicas, mas que nós precisamos, né? Então, tudo isso acaba por permitir, então, que haja essa convivência. Eu vejo o caso da BMW. A BMW, há cerca de 10 anos, 15 anos, ia para o Vale do Silício para ver o que estava sendo feito em termos de viaturas automotivas. Ok. Viu essas viaturas do Tesla e a comitiva que foi para a Alemanha, quando voltou para a Alemanha, chegou, olha, as coisas estão a mudar, agora temos que usar o carro elétrico. Os stakeholders da BMW, vocês estão malucos? Esse meu BMW que eu tenho, ele há já não sei quantas épocas, e é o carro predileto para as pessoas por causa da robustez, da velocidade. Não, deixa o meu carro aqui, não mexe. Depois de cerca de 5 anos, voltou lá outra comitiva para o Vale do Silício, chegaram, viram as coisas inovadoras, agora é um carro que anda 80% é dirigido sem a mão humana lá na viatura. Quando chegou na Alemanha, os caras, vocês estão malucos, definitivamente vocês estão malucos, nosso carro é este mesmo e não vamos mexer. Então, não é protecionismo, né? Mas de qualquer forma nós precisamos conviver com isso. E eu por exemplo, na MSLCom, usava muito essa conversa de que tira o ferro velho, depois de estar já na cloud, né, com o projeto da cloud, o que nós dizíamos tira o ferro velho, aqui tudo tem que vir para a cloud. Mas percebemos que não é isso. E por acaso nós montamos a nossa cloud no Azure Stack e apareceram vários clientes que inicialmente a ideia deles é que vamos já tirar tudo que eu tenho aqui e passar para a cloud. E nós dissemos, não, calma aí, não é isso. Vocês não podem trazer tudo para a cloud, porque nem tudo vai para a cloud. Primeiro é que há toda uma necessidade de se fazer um assessment da infraestrutura e poder perceber o que é que pode ir para a cloud, porque nem tudo vai para a cloud. Então, os clientes, calma aí, afinal nem tudo vai para a cloud. Não, nem tudo vai para a cloud. Então, há coisas que ainda tem que ficar no ferro velho, que eu às vezes usava esse termo, né? Tem que ficar on-premise, né? Então, as nossas, do ponto de vista de cloud, sim senhor, ela está aí, mas
não podemos fazer com que todo mundo pense que eu vou deixar agora aquilo que é o meu analógico, o meu físico, aquele que está na minha infraestrutura e entregar tudo na cloud. Não, alguma coisa vai ter sempre que ficar comigo e é essa questão mesmo de poder conviver o analógico com o digital. Nós, por exemplo, temos as soluções de backup as a service e disaster recovery, mas elas só podem existir sendo que, ok, vou fazer o meu backup físico para a cloud da MS Telecom, ou vice-versa, o que eu tenho dentro da cloud da MS Telecom, vou ter o meu backup fisicamente, on-premise, né? Então, há toda essa questão que o analógico e o digital têm que conviver. Não vale a pena declararmos a morte súbita para o analógico, porque seria impensável. E até, às vezes... Isso significa dizer, na realidade, que não existe digital sem analógico. Sim, isso aqui não é a história do ovo da galinha, mas não existe digital sem analógico. Não existe, não tem como. Mesmo apesar de nós vermos os nossos filhos mais no Fortnite, no 35 vitórias, nós não temos como nos livrar do analógico. Então, nós continuamos a precisar da transmissão, nós continuamos a precisar de uma boa transmissão e, de algum modo, é um serviço que é possível oferecer para poder ligar o cliente com qualidade, fiabilidade e chegar aqui, ao mundo digital. Sim, de facto. E eu dou mais um exemplo. Eu, por exemplo, em relação ao livro, falaste há pouco do livro. Eu acredito piamente que um livro em tela eletrônica, em relação a um livro físico, para mim o mais consumível é o livro físico, né? E certamente na hora de comprar o livro no meio digital, tudo e por ser online, facilita, né? Tudo mais rápido, e então provavelmente até as nossas lojas físicas e até mesmo os funcionários acabam por desaparecer por conta disso. Mas será que isso é o certo ou errado? Não, porque começaram a desaparecer as lojas, mas tão rapidamente voltamos outra vez a ter essas lojas, mesmo com o surgimento da Amazon a vender online, mas rapidamente nos países por onde viajamos, de repente vês uma FNAC cheia de livros, vais na Saraiva, no Brasil, cheia de livros, então esse mundo volta, ok? Ou seja, o conhecimento e a própria intuição, a interação do analógico, né? essa interação com uma pessoa real, na verdade, acaba por superar essas experiências que muita gente pensa que o digital nos está a afastar, né? Então, precisamos interagir com as pessoas. Eu vou comprar uma coisa, mas não estou a ver quem está a vender. Mas, de repente, ir à FNAC, estar lá a palpar o livro, ver o pressário, dizer, ei, caraças, não. Sentir o cheiro. Sentir o abraço. Agora, Jorge, há aqui uma pergunta colocada pela Emerlinda Snyder. Como é que foi feita a transição da equipa da MS Telecom, que deixou de usar o analógico e passou a usar o digital? Como é que foi essa experiência da transição do analógico para o digital? Não, assim, para a equipa na verdade essa transição apenas começou. Apenas estamos numa jornada, e quando nós analisamos a curva exponencial, nós começamos pela digitalização e lançamos um produto digitalizado, cloud e cibersegurança, ok? Neste momento nós estamos naquela fase da decepção, né? Em que o cliente percebe que provavelmente o investimento financeiro não faz sentido, né? E depois vamos na fase da disrupção, e pensamos, nós estamos a chegar lá, mas
nem tudo ainda foi mudado. Estamos ainda numa jornada, estamos naquele começo, né? Tanto é que hoje praticamente quase ou nada ainda temos digitalizado já na cloud. Mas estamos nessa jornada aos poucos, porque não se pode fazer isso abruptamente. Nós temos que fazer nessa jornada de transformação digital, do analógico para o digital, tem que ser feito gradativamente, continuamente, mas gradativamente. Não podemos chegar e tiro tudo, mudo tudo e não funciona assim. Não funciona assim. A Ana coloca aqui, a Anaquita, que existem mais livros digitais em quantidade em inglês. Tanto na língua inglesa, tanto há poucos livros digitais, né? Ou seja, há menos digitalização na língua portuguesa. Acredito que é isto que ela quer dizer. Um comentário. Bom, isso é muito por conta de que a língua inglesa acaba sendo a língua de negócio, né? E na maior parte dos escritores, a tendência é escrever aliás, grande parte dos escritores provém da língua inglesa. E como sendo uma língua de negócio, acaba sendo é normal que apareça em maior número no mercado para a portuguesa. Poucos de capacidade técnica e científica. Nós, da língua portuguesa, de certa maneira estamos atrasados em relação aos países anglófonos. Estamos atrasados. Então, tem pouca gente no Brasil escrevendo, tem pouco português escrevendo, angolanos poucos. Sou meu amigo Curso, imagina. Estou ouvindo aí o seu brasileiro no fundo, hein? Escrevendo, hein? Força de acaba por dar aparição de mais bibliografia inglesa. E depois também há a questão de que eu tenho que traduzir ainda do inglês para o português. É um outro processo. Por exemplo, eu quis comprar o livro da Abundância do Peter Mind, por conta como não é possível, não há voos a virem do Brasil, não dava para comprar na Saraiva e um amigo enviar-me. Ok, então vou comprar pelo Kindle. No Kindle disse-me logo, só estamos a vender para quem está aqui no Brasil, não vendemos para fora. E logo fiquei enguiçado. Bem, isso há soluções, mas aqui também há uma questão do José Lucas Mangumbala. Ele quer saber se, nesta ordem de ideias, faremos a transição paulatina até atingir a maturação ou faremos a transição e esqueceremos definitivamente o analógico. Não tem como esquecer o analógico, não é? Eu até, provavelmente, em algum momento, sempre brinquei, o ferro deita fora o ferro. Não temos como esquecer o analógico. Essa jornada digital, mais do que a parte tecnológica, e a maior preocupação ainda até a parte do capital humano. Essa é a maior preocupação. Nós temos que ainda primeiro mudar o mindset das pessoas, porque transformação digital não é só a questão da tecnologia, não. Temos que trabalhar as pessoas têm que estar capacitadas para este novo mundo, essa nova era, né? As pessoas têm que estar capacitadas para poder fazer o salto. Então, dificilmente você vai pegar um Jorge, que era um TI puro desde 96, né? Desde 96 TI puro, e agora com métodos convencionais, né? Que não mudou o seu paradigma, o seu mindset não mudou. Dificilmente você vai entregar o Jorge, olha Jorge, está aqui a cloud, agora tira tudo e passa para aqui. Não vai dar certo, não dá certo. Então, temos que fazer gradativamente e continuamente. E sem dar, mas Jorge, sem dar muitos paus aí, penso que
aqui tocaste num ponto importante, que é a parte humana, a componente humana. O maior desafio hoje para nós, enquanto empresas de telcos, a nível mundial, é que nós estamos a potencializar esta descontinuidade daquilo que é o nosso próprio negócio. Eu, por acaso, a primeira vez que ouvi um engenheiro a falar-me que um dia, estava eu e o meu irmão, que as chamadas seriam gratuitas, no ano 2000, isso foi em 96, por aí, parecia algo impossível, parecia uma loucura. Até se nós formos um bocado no tempo, nos anos 80, para fazermos uma chamada telefónica, tínhamos que ligar para a operadora, e às vezes se tivéssemos alguém fora do país, a operadora ligava, estabelecia a ligação e depois ainda escutava a conversa. Né? Não tínhamos a privacidade, que é um aspecto importante aqui a nível também deste passo, deste pulo. Não tínhamos a privacidade e acabamos, se estivéssemos a falar de algo íntimo ou pessoal, se passássemos algum código, também não tínhamos a segurança. E se nós voltarmos ainda mais no tempo, a própria criação do switch foi mesmo uma das coisas para atacar este tipo de invasão, já há anos antes, nos Estados Unidos. Mas, no entanto, para nós, ainda nos anos 80, ainda tínhamos esta possibilidade da operadora interferir e trazer vantagens. Isso leva-nos à necessidade, quer dizer, da capacitação, mas também os modelos de negócios. Nós precisamos de desenvolver modelos de negócios capazes para fazer a transição, manter o que é bom, né? Fazermos um bocado aquela jornada podemos dizer, do dinossauro, né? Os dinossauros que conseguiram sobreviver foram aqueles que se transformaram em baleias, em crocodilos. Quer dizer que, para ver o pulo, há que haver uma adaptação, uma transformação, e não ficar pelo caminho. Não sei o que podes dizer um pouco mais sobre isso. Ok, pronto. Aqui falando das pessoas, né, do nosso capital humano, dessa mudança, dessa preparação que as pessoas têm que ter por causa dessa jornada de transformação digital. Na verdade, nós estamos numa situação em que nós, para além de que nós temos que nos reinventar, né, porque o ciclo de aparecimento de tecnologias é cada vez mais curto e veloz. E então, aquilo que eu sei hoje, provavelmente para daqui a 2 semanas já não vai servir. E tem estudos que apontam que 63% dos jovens estão a estudar coisas de que daqui a anos já não vai ter, essa profissão já não vai existir ou já não vai ser usada, né? Então, aqui o nosso ritmo de aprendizado muda um pouco. Nós hoje temos que aprender todos os dias e com um ritmo em ciclos, que eu aprendo agora isso, mas de repente dou outro salto para aprender inteligência artificial, como de repente eu tenho que aprender agora IoT. Então já não é aquilo de que eu vou estudar para ser engenheiro de TI, estudo, faço os 5 anos da faculdade e morro aí. Não, vamos ser engolidos. Vamos ser automaticamente engolidos. Todos os dias o aprendizado, ou seja, nós hoje trabalhamos para aprender. Antigamente nós aprendíamos para trabalhar, né? Vamos à faculdade para amanhã poder trabalhar na Sonangol, para amanhã poder ser piloto. Hoje é inverso. Nós trabalhamos para aprender. Então, isso na prática, como é que estamos hoje, enquanto MST como Advice, como vantagem para os nossos clientes, para resolver os problemas dos clientes? E diz aqui o Ed que hoje sim seria impensável, mas com a velocidade chegaremos lá, mais cedo ou mais tarde. O exemplo é o mundo da música. Quer dizer que nós estamos a chegar lá. E como é que podemos então acelerar esta etapa? É assim. Uma vantagem para o cliente. Sim. Porque no final do dia é o que está em questão, o cliente. É assim, para acelerar esse processo, já não basta só as empresas investirem no capital humano,
já não basta. Hoje já não podemos depender de que eu tenho que esperar por uma formação, para mandarem-me para fora para fazer a formação, ou para ir na empresa tal fazer a formação. Hoje nós temos que investir em nós, nós mesmos temos que investir em nós para podermos então sermos aceitos como talentos. Porque cada vez mais as empresas buscam por talento, já não buscam, ou seja, já o recrutamento das pessoas nas empresas já não é do ponto de vista de que eu tenho um número de colaboradores e daqui a X tempo vou precisar de mais um número de colaboradores. Não. Hoje o recrutamento é feito por demanda, eu tenho um projeto, se não tenho competências locais na empresa para o fazer, vou contratar por demanda, vou buscar X pessoas que vêm, fazem o projeto e entregam. Agora, eu cá dentro eu tenho que estar preparado para todos os desafios. Olha, agora o projeto é de Big Data, ok. Não entendo de Big Data, mas vou ter que estudar, vou ter que me aperfeiçoar, ainda que não seja para ser um cientista de dados, mas para poder, de certa maneira, estar preparado pelo menos para entender como é que essa tecnologia existe e o que é que ela traz de benefício, para depois, quando eu tiver com os talentos, né, porque quando eu não consigo fazer, vou buscar talento, vou recrutar lá o filho daquele nosso colega que já está aposentado, o professor, que é um rapaz que fez Big Data, e buscar esse rapaz que é talento, trazê-lo para a corporação, faz-me um projeto, mas não precisa ficar comigo. Agora, não. É um projeto contínuo e ele tem valor. Ah, não, calma aí, esse talento é recrutado. Fica comigo. Então, nós que já cá estamos, temos que continuamente ir nos preparando para estes desafios. Não podemos ficar... Imagina, eu hoje estou a falar de transformação digital, mas em janeiro eu não falava de transformação digital. Não falava. Em janeiro eu estava a começar a falar de cloud. Mas de repente já não é cloud. Agora tens que falar de transformação digital. E como é possível? Vou chamar um consultor para vir ensinar-me, olha, a transformação digital é isso, a cloud é isso. Não. A empresa até dá uma formação, é cloud, está aqui uma formação, mas depois nós temos que nos reinventar. E para reinventar, como eu tenho que pesquisar cada vez mais, tenho que ler mais, tem que se ler muito, não podemos ficar à espera de lógico, daqui tem os tempos, criar novos produtos e garantir então a lucratividade da empresa. Para atender aí a capacidade. Jorge, aqui o jeito, ele também questiona o que é que justifica este atraso. E se eu pegar um bocado na pergunta do jeito, lembrar que em agosto de 2019, tu trouxeste uma solução para o mercado, tanto quer a nível de segurança, quer a nível da cloud, né? E diz o Ed que o maior erro digital é a segurança de proteção da cloud. Depois vais abordar um bocado isso, mas a verdade é que dos 7,8 bilhões de habitantes do planeta Terra, hoje mais de 4,5 bilhões têm acesso à internet. Todos os dias, cerca de 1 milhão de novos usuários chegam ao mundo da internet. E o que é que vai, de facto, acelerar isso? Tanto, nós aqui temos que olhar alguns pontos chaves. Um, que são os modelos de negócio, que precisam, de facto, de começar a adaptar-se para tirar partido. E o outro são as redes de clientes, a rede de gerar valor para o cliente. As tecnologias, e penso que é a parte em que, apesar de estarmos confinados, ou estamos
cada um no seu lugar, é possível, ou usarmos quer estas soluções que temos de telefonia digital, como também a própria empresa tem soluções que permitem levar o seu escritório para casa. É importante aqui não nos esquecemos isso, mas a penetração da internet vai continuar a ser um desafio para acelerar qualquer vantagem que se possa tirar deste mundo. Nós hoje, se formos a pensar, tanto, e olhando mesmo no tempo, apesar de sermos deste tempo e também conhecer a analogia, como é que nós comunicávamos? Nós tínhamos, e é aqui entra a questão da rede de valor, em que nós até assistíamos os pontos de vista, né, que é o que dava-nos a televisão padrão, analógica, mas comentávamos cá atrás. Hoje, e nós como MSL, como não estamos lá, o nosso marketing vai sempre olhar o que está a dizer os nossos clientes. E assim como as demais empresas vão explorar isso. E penso que este aceleramento que pode vir aqui a ser agregado a toda a experiência, a todo o know-how analógico, pode gerar valor no final para as organizações e clientes. E passo então para ti para dar continuidade à questão do jeito. Como falaste muito, e estava aqui há bocado a ler alguns questionamentos, acabei por me perder um pouco. Ok, então. O jeito que quer saber do atraso tecnológico, porque esse atraso tecnológico? O Messi Campos diz que pensa que seja uma luta dos conservadores com hábitos enraizados nos livros convencionais. Essa conversa do digital para as pessoas, começar a atacar, melhorar o mindset das lideranças, sobretudo as lideranças, começar nas lideranças, né? Atacar as lideranças para depois eles também serem o porta-voz e começar aos poucos a mudar essa tendência imunológica de ataque contra a transformação digital. E, por outro lado, cada vez mais, perdi-me um pouco, cada vez mais em função deste ataque imunológico, ir buscando, de certa maneira, consenso nas pessoas. Temos que trazer as pessoas aos poucos para perceberem que realmente nós estamos. E como é possível fazer isso? Com esses lives que nós estamos a fazer hoje, começar a falar workshops, passar para as pessoas que o convencional sim existe, mas, no entanto, há uma mudança de paradigma, cada vez mais as coisas, a tecnologia é exponencial e a tecnologia traz vantagem. Não é à toa que as empresas mais ricas do mundo hoje, na sua maioria, se tivermos que olhar para uma pirâmide, antigamente a pirâmide era assim, começava com empresas oil and gas, eram as mais ricas, a pirâmide inverteu, as empresas mais ricas são as empresas de software, são as empresas de tecnologias de informação, são as mais ricas. Estamos a falar de empresas avaliadas em trilhões de dólares, né? E então tudo indica que... Mas por quê? Porque essas empresas tiveram que trabalhar seriamente na componente do seu pessoal, do mindset pessoal dos seus colaboradores. A Google, Microsoft, Facebook, elas não são tão ricas assim por causa da tecnologia que eles usam. Não, o investimento que eles fizeram no talento, eles recrutam os maiores talentos naquela área. Bom, eu para poder criar um sistema de gestão de pessoal que analisa os dados da gestão pessoal. Imagina uma empresa de 8 mil pessoas. Não basta ter um software de produtividade com o Dynacawid e o Voila para gerenciar 8 mil pessoas. Então tem que ter uma componente de inteligência artificial, Big Data, para pegar esses dados e gerar dados para tomar a decisão. A Google o que é que faz? Vai buscar
o melhor engenheiro de ciência de dados, põe na corporação. Vai buscar o melhor de AI, põe lá. E não é a tecnologia. Eles não são ricos por causa da tecnologia. Por quê? Os talentos. Eles vão buscar os melhores, põem na empresa, empoderam esses talentos, que depois é que começa, o que é que vai acontecer? A empresa começa a ficar rica mesmo e cada vez mais essas empresas estão em relação às outras, começam a se distanciar do ponto de vista de riqueza. E quando há esse distanciamento, estamos a falar de 5 vezes mais em relação às outras, quando há esse distanciamento, eles depois compram quem quiser. Então, eles só são grandes porque estão a buscar talentos. Daí que nós também, a ideia, o que precisamos fazer é preparar as pessoas para poder dar esse salto, porque não conseguiremos dar esse salto se não estivermos preparados, se não estivermos capacitados, se as equipas não estiverem prontas para entender esse novo mundo digital que é avassalador, que é exponencial. Se não estivermos com as equipas preparadas, capacitadas, não vamos conseguir. Ok, então, na realidade, nós vamos continuar a manter o mundo analógico vivo, porque é o que nós conhecemos. É o que nós sentimos o cheiro, é o que nós dominamos. Aliás, nós podemos pensar um bocado no filme Matrix, né, em que começa-se a viajar só no mundo digital e o corpo fica parado. É um bocado próximo daquilo que quando nós estamos a sonhar. Agora, certamente que as grandes vantagens que vão trazer aqui esta adoção da digitalização sem matar o mundo analógico serão para o cliente. A empresa começa cada vez mais a pensar em win-win, ganha-ganha, né? Em relação a toda a interação que tem com o cliente, começar a desenvolver com o cliente e não apenas para o cliente. Nós estamos aqui, por exemplo, neste momento, e é possível, tanto, apesar de termos mais 6 minutinhos antes de chegar ao fim, é possível nós, inclusive, tirar o Jorge e trazer uma das pessoas da audiência para poder também dar a sua contribuição. Quer dizer que isto são algumas das vantagens que a própria transição, a própria evolução do mundo analógico começa a trazer e que precisamos desfrutar. E enquanto empresa, nós temos, obviamente, que continuar a ajudar os nossos parceiros, os nossos clientes na transformação dos seus modelos de negócios, gerar valor para o cliente, garantirmos que vamos continuar a otimizar as nossas infraestruturas para dar estes serviços digitais para os nossos clientes e termos políticas que apoiem, né, padrões de trabalho. Daí que nós temos os nossos controles, o controle diário, para que o cliente no final consiga perceber que as coisas estão a melhorar todos os dias e justifica todo o seu empenho, todo o seu investimento nesta relação, que é tirar o maior partido na era que vem depois da era analógica. Só queria reforçar mais uma questão em relação a essa parte do digital e o analógico. Nós vamos percebendo que nós estamos, quando falamos do digital, do analógico, estamos a falar indústria, lá atrás, chão de fábrica, com processos da antiga fábrica, e quando nós falamos do digital, estamos a falar já deste mundo exponencial, né? Estamos a deixar o linear, estamos aí para o exponencial. Cada vez mais vem surgindo o paradigma da escassez e da abundância, ou seja, a escassez está aqui no analógico, e a abundância está no lado do digital. E como é que é essa mudança de paradigma? Como é que isso influencia do ponto de vista de percebermos o quão vale sairmos do analógico para o digital? Se nós notarmos no paradigma da escassez, o que acontece é que não tem para todo mundo, nunca vamos ter para todo mundo, né? E quando não tem para todo mundo, o que acontece é que temos medo de que falte,
Então, o que é que eu vou, quando tenho medo que falte, o que é que eu vou fazer? Vou fazer o meu cafocolo, vou fazer o meu estoque para que não me falte. E isso acaba por, de certa maneira, aumentar esse custo, porque eu vou fazer um estoque, aumento esse custo, e quando eu aumento esse meu custo, nós excluímos aqueles que não podem pagar, porque o preço subiu e automaticamente ninguém vai poder pagar. E quando nós excluímos aqueles que não podem pagar, o que vai acontecer é que a profecia acaba se autorrealizando, ou seja, não tem para todo mundo. Essa é a teoria da escassez, não tem para todo mundo. Isso no digital, lá na fábrica, mesmo aquele conceito da fábrica antigo, em que falávamos muito o controle, o chefe que fala é assim, etc, etc. Já 35 segundos. Ok, não, então se tem 35 segundos, eu quero fazer o meu remate final. Fica a lição para casa essa da abundância. Ok, portanto, eu, na verdade, eu acho que em relação ao digital e o analógico, ou seja, o novo e o antigo, ninguém é melhor, né? E o novo não é só melhor por ser novo, na verdade. No final de contas, o que acontece é que nós é que adotamos novas soluções, e aqui apenas só porque elas existem, mas a ideia é para poder gerar uma experiência melhor para nós. Né? Então, novo, se puder gerar experiência melhor para nós, vamos. Caso contrário, para mim o mais antigo, e aqui, para mim o mais antigo vai continuar sendo o preferível, para mim. Se o novo não gerar uma nova experiência, o mais antigo vai continuar sempre ser o preferível para mim. Então, eu não tenho nada assim de nostalgia, de amor do passado pelo passado. Não tenho. O que acontece é que, para mim, tudo que são possibilidades de digitalizar, sim, trazem muitos benefícios, mas cada vez mais envolvem muitos sacrifícios. Tens que estudar mais para poder conseguir isso, né? Então, não basta só dizer que não, tens que sacrificar para poder conseguir. Finalmente, se há necessidade de adotar entre o digital e o analógico, há espaço para tudo. Dá para conviver os dois. Afinal, o mundo é real, não é binário como o mundo digital. O mundo é analógico, então dá para continuarmos com o analógico. E a equipa de transformação digital da MS Telecom está em condições para poder apoiar os nossos clientes para soluções personalizadas, para novos modelos de negócio e transformação digital? Como sempre digo, o aprendizado é contínuo. Nós estamos nessa jornada aprendendo todos os dias. Ontem, provavelmente, eu não tinha a capacidade de ajudar como provavelmente hoje eu tenho, né? Então, a cada dia nós vamos nos superando e realmente conseguimos mudar a própria empresa a cada dia e trazer, então, essas soluções, ajudar os clientes.